Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Senhor, é com o coração repleto de alegria que nos curvamos diante da sua divindade, da sua santidade, da sua soberania e do seu poder. Faça descer dos céus preciosas bênçãos sobre todos aqueles que nos acompanham no decorrer deste programa. Que tudo, Senhor, seja feito para a honra, para a glória e para o louvor do seu nome. Que assim seja. Começa agora o programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. Aqui na apresentação, Adalberto Pereira. Na coordenação, supervisão e seleção de imagens, Newton Moura. E nós começamos já agradecendo àqueles gente da gente que se liga na gente, aqueles amigos que estão sempre presentes no nosso programa. Pastor Marcos Antônio Ferreira Dias, Dr. José Guedes, meu amigo Arthur Rocha e sua esposa, Dona Lourdes, meu amigo Orlando Castro e sua esposa, Dona Ceissa, seus filhos Lucas e Mateus, meu amigo Gênison, sua esposa, Dona Sônia e seu filho Kelvin, gente da gente que se liga na gente. Continue conosco até o final do programa, porque até lá coisas maravilhosas acontecerão para o nosso deleite espiritual. E agora chegou o nosso momento de reflexão. Para a nossa reflexão de hoje, escolhemos o tema A Certeza da Volta de Jesus Cristo. Hoje não usaremos um texto básico. Iremos direto ao assunto. Deus é simplesmente maravilhoso, extraordinário, incomparável. Ele é divino, santo, soberano e poderoso. Com ele, não precisamos recorrer a coisas ou objetos fabricados pelo homem, mas que, diante do nosso Deus, não valem nada. Ele criou este universo imenso, com tudo o que nele há. Céu, lua, sol, estrelas, planetas, satélites, criou os mares, os lagos, os animais, as plantas e até o próprio homem, com uma estrutura impressionante que uma explosão atômica, por mais forte e poderosa que fosse, jamais teria condições de criar. Ele é o dono de tudo. E nós não temos nada. Tudo lhe pertence e nos foi apenas emprestado por um determinado tempo. Muitos nem chegam a usufruir das maravilhas por ele criadas. Deus é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Sendo onisciente, ele sabe de tudo o que pensamos, tudo o que planejamos, tudo o que fazemos. Não adianta esconder algo de Deus, pois ele já sabe antes de pensarmos, planejarmos e fazermos. E não importa se muitos ainda não acreditam, sendo ele onipresente, não adianta dele se esconder,
pois ele está presente onde você estiver. Pode ser no mais profundo subterrâneo. Lá ele estará. Quando o homem pensa estar sozinho e livre dos olhos curiosos, Deus está presente, observando cada um dos seus movimentos. Sendo ele onipotente, nada ou ninguém o supera em poder. Só ele pode destruir tudo isso aqui em questão de segundos. Até num piscar de olhos. Se o homem não é capaz de agir contra os desonestos e corruptos, ele o faz num simples gesto. Ninguém ficará impune diante de Deus. Nosso Deus não criou o homem para ser mau, como muitos chegam a afirmar por aí. Deus criou o homem para servi-lo, amá-lo e adorá-lo. O homem escolheu ser perverso ao desobedecer o que Deus havia proibido fazer. Hoje, nada é diferente. O homem tem provocado a ira de Deus desobedecendo os seus ensinamentos. Irado com tudo que o homem fazia de errado, Deus se arrependeu e mandou o dilúvio. Mas ele ainda foi bondoso, mostrando durante 120 anos que aquela humanidade desobediente ainda tinha uma chance de reconhecer que nada daquilo era brincadeira. Eles não levaram a sério a mensagem do nosso Criador. Deus ainda diante da insistência da humanidade em optar pelo pecado, enviou seu Filho Jesus Cristo. Mesmo testemunhando as maravilhas operadas pelo Pai através do Filho, a humanidade o abandonou no momento em que ele dava sua vida pelos pecadores, sendo humilhado e crucificado entre dois malfeitores. E suportou tudo em silêncio. Com o coração rancoroso, invejoso, arrogante, prepotente, vingativo, ganancioso e julgador, o homem acha mais fácil colocar os castigos divinos como uma vingança da natureza. Ele não reconhece que tudo é fruto do seu afastamento da presença do nosso Criador. A natureza não tem poder de vingança. O rei do Egito também duvidou de Deus e só reconheceu o seu poder dando liberdade ao povo hebreu depois de 10 castigos. Foram mais de 400 anos de escravidão. Quantos castigos serão necessários para que esta humanidade reconheça o poder e a existência do nosso Deus? Teimosa e indiferente à vontade de Deus, a humanidade voltou a pecar. E o pecado tomou tamanha proporção que, arrependido, Deus destruiu o mundo para começar tudo de novo. Nada mudou. E agora não temos nenhuma arca salvadora. Jesus Cristo vai voltar. É a última promessa a ser cumprida. O mundo em que vivemos, com todas as suas maravilhas, não foi fruto de uma explosão atômica e muito menos de um acaso. Ele é fruto das mãos poderosas de um ser divino, santo, soberano e poderoso chamado Deus. E quaisquer opiniões ou questionamentos contrários a esta verdade não mudarão nada
em relação ao nosso Criador. Então, para que ninguém diga que não foi avisado, Deus escolheu um homem chamado Moisés para entregar à humanidade 10 mandamentos que deveriam ser cumpridos rigorosamente. O homem passou a saber o que é e o que não é pecado, o que deve e o que não deve fazer para agradar ao Senhor. Os problemas existem e Deus sempre mostra as soluções. Deus não obriga o homem na sua decisão. Cabe ao homem fazer a sua escolha. Vejamos o que está escrito no livro de Josué, capítulo 24, versículos 15 e 16. Muitas outras escolhas feitas pelo homem são citadas nas Escrituras Sagradas. Vejamos o que nos mostra a palavra do Senhor. Porém, se vos parece servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cujas terras habitais. Eu disse, longe de nós o abandonarmos, o Senhor, para servirmos a outros deuses. Está escrito em Josué 24, 15 e 16. Nos versículos 22 e 23, está selada a verdade sobre a escolha do homem. Jesus disse ao povo, Josué disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E eles disseram, nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o coração ao Senhor Deus de Israel. Se Deus escolhesse por nós, você acha que ele escolheria para o homem ser criminoso, ser pedófilo, ser corrupto, ser ganancioso, ser mentiroso, ser desonesto? Deus não quer que o homem siga o caminho do mal. A sua vontade é que todos se arrependam do seu mau caminho e tenham vida eterna. Se a escolha fosse feita por Deus, você acha que ele escolheria a prostituição e outros atos desastrosos para os seres humanos? Nosso Deus só deseja o bem para todos. Paciente, ele continua esperando que as pessoas escolham o caminho que conduz à salvação. Vejamos o que Deus diz em Deuteronômio 30, 17 e 18a. Porque se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. No livro do profeta Jeremias, capítulo 21, assim diz o Senhor. A este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nessa cidade há de morrer a espada ou a fome ou de peste, mas o que sair e render-se aos caldeus que vos cercam, viverá, e a vida lhe será como despojo. Notaram que a escolha é do homem e não de Deus? Há quem diga que Deus já tem os seus escolhidos para a salvação eterna. Puro engano. Se assim fosse, a vinda de Jesus Cristo perderia totalmente o sentido,
Mesmo porque o próprio Jesus disse que veio para os doentes e para salvar os que se haviam perdido. Se Deus já tem os seus escolhidos, tornam-se inúteis a pregação do Evangelho e os cultos de louvores e adoração ao Senhor. Da mesma forma, a citação bíblica de que a salvação vem pela pregação da palavra perderia todo o seu sentido. Deus escolhe, sim, aqueles que cumprirão a missão de pregar o Evangelho, de curar enfermos, de expulsar demônios e outros dons espirituais dados a quem Ele quer. Quanto à salvação, esta depende da perseverança de cada um até a vinda de Jesus Cristo. Quem perseverar até lá será salvo. Pela graça sois salvos mediante a vossa fé. A salvação não depende das nossas obras, para que ninguém se glorie. Ela é um dom dado por Deus, e Ele não age pela força, mas pela palavra. Mas achando que tudo não passa de um conto de fadas, a humanidade continua indiferente a tudo que Deus tem dito através dos profetas. Ironizam e menosprezam as Escrituras Sagradas, criam costumes e subtraem os mandamentos. Colocam Deus em último plano e se contentam com suas invencionices. Passaram a usar locais sagrados para venderem a peso de ouro o evangelho dos apóstolos. Invejosos, gananciosos e vaidosos fazem dos tabernáculos do Senhor trampolins para alcançarem riquezas materiais. Para alcançarem os seus satânicos objetivos, brigam entre si. Deixaram de cumprir e abandonaram a gloriosa missão de cuidar do rebanho do Senhor. Tornaram-se indiferentes, preguiçosos e omissos. Fizeram com que o evangelho perdesse o valor, tornando-se desacreditado, desrespeitado e sem a confiança de muitos. Enquanto isso, os castigos acontecem em forma de desabamentos, enchentes, desmoronamentos, terremotos, maremotos, tufões, epidemias e outros fatos desastrosos e destruidores. Mesmo assim, a humanidade continua se afastando cada vez mais de Deus e confiando cada vez mais nos homens, falíveis e impotentes. Jesus Cristo vai voltar. Esta será a última promessa do Pai a ser cumprida. E o Pai nunca falhou em suas promessas. No momento da sua volta, não adiantará choro nem lágrimas. Para nada valerão os clamores de perdão e de arrependimento, pois ele virá como juiz para separar o joio do trigo. Quem escolheu a porta larga, o caminho espaçoso, vai queimar no lago de fogo e enxofre. Quem escolheu a porta estreita, o caminho estreito e espinhoso, será levado para a glória eterna, para habitar com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esta é a grande verdade. E agora, qual será a sua escolha? O lugar de paz e alegria ou o lugar de sofrimento, angústia e dor? Muita gente diz por aí que isso é conto de fadas, que inferno não existe. Já ouvi pessoas dizer que o inferno é aqui mesmo onde nós estamos, vivendo no mundo de sofrimento, de angústia e de dor. Mas se nós levarmos em consideração o sofrimento daqueles que serão lançados no lago de fogo e enxofre,
é o mínimo dos mínimos do que nós estamos vivendo na atualidade. Este não é inferno, não. Este é o mundo criado por Deus e que foi deturpado pelo homem. Se existem coisas mais terríveis, angústia, dor, aflição, a culpa é do próprio homem, que está se afastando cada vez mais da presença do Senhor. Se arrependa dos seus maus caminhos. Tome uma decisão sábia. Siga os passos de Jesus Cristo. Porque a volta de Jesus Cristo é uma certeza absoluta. Não é um conto de fadas. Não é uma invencionice. É uma realidade que será cumprida por Deus, o nosso Criador. Pense nisso. Reflita sobre isso. E que Deus te abençoe. E depois desse momento de reflexão, o nosso programa tem sequência. Mandando aquele abraço especial para a gente da gente que se liga na gente, meu amigo Antônio Barros e família, aquele abraço. Pedro Oliveira Alves e sua esposa Soliandra Alves, obrigado pela audiência. Roberto Felipe, sua esposa Edinalva, seus filhos Daniel e Samuel, obrigado também pela audiência. Meu amigo José Roberto e sua esposa, um abraço cordial para o Zé Roberto, é o JR. Meu amigo José de Arimateia Ribeiro, Zé Pindola, aquele abraço para você, Zé Pindola, e sua esposa, obrigado pela audiência. Continuem ligados na gente, porque abaixo de Deus, vocês são os maiores responsáveis pelo nosso sucesso. E agora chegou o nosso momento de prestarmos uma homenagem a uma grande cidade brasileira. Hoje, a nossa homenageada é a cidade de Bahia, no estado da Paraíba. Você conhece Bahia? Houve uma época em que João Pessoa era chamada de Filipéia de Nossa Senhora das Neves. E foi justamente nessa época em que a história de Bahia teve início. E Filipéia tem muito a ver com isso. É também nessa época que os índios potiguaras e os tabajaras habitavam o litoral paraibano, justamente às margens do rio Paraíba, que tinha como influentes o rio Sanhauá e o rio Paroeira. Antes de sua colonização, o município de Bahia era conhecido pelo nome de Barreiros. A fundação da cidade de Filipéia de Nossa Senhora das Neves ocorreu no ano de 1585. Anos depois, teve início o povoado de Santa Rita. Entre Filipéia e Santa Rita estava Bahia, que passou a sofrer grandes influências das duas localidades. Mas antes de tudo isso, Bahia havia recebido outros nomes, como, por exemplo, Rua do Baralho, depois Boa Vista e, finalmente, em 1634, Barreiros, por conta do engenho de Barreiros ali existente. Mas vamos em frente. Foi através do Decreto-Lei Estadual número 546, de 21 de junho, que atendendo sugestão do jornalista Assis Chateaubriand, o interventor do Estado, Rui Carneiro, modificou o nome para Bahia. Tratava-se de uma homenagem à primeira cidade francesa, Bahia,
libertada do poder nazista durante a Segunda Guerra Mundial. A localidade passou a distrito através da Lei Municipal número 48, de 10 de dezembro de 1948. Naquela época, o distrito pertencia ao município de Santa Rita e sua emancipação político-administrativa aconteceu pela Lei de número 2148, de 28 de junho de 1959, embora sua instalação só tenha sido oficializada no dia 15 de dezembro de 1959, ou seja, daquele mesmo ano. Outro fato interessante: a Avenida Liberdade, a artéria principal da cidade, recebeu este nome em homenagem à libertação de Bayeux, cidade francesa, do poder nazista. E se você não sabia, Bayeux é o maior produtor de caranguejo do estado da Paraíba. Foi registrado no ano de 1996 uma produção de 114,7 toneladas do crustáceo. Com uma população superior a 98 mil habitantes, a cidade de Bayeux oferece as mais diversas opções aos seus visitantes. Vale a pena fazer uma visita à Arena Timbaí Centro de Lazer, seguindo até o balneário Bora Ver, sem esquecer de passar pelo ginásio Jaime Caetano. Aos amantes do futebol, o estádio Lorival Caetano, com novos refletores, sempre é uma excelente opção. Depois de passar por uma reforma em sua estrutura, suas acomodações oferecem mais comodidades aos desportistas locais. Outros pontos de destaques é o Museu da Tapeçaria de Bayeux, com cerca de 8.554 peças. O Bayeux Arena Society, a Estação Bayeux e o famoso e bastante concorrido balneário Roda d'Água. Quem vai àquela hospitaleira cidade sempre tem um tempinho para ir ao mercado público e usufruir dos produtos ali expostos e bastante procurados pelas pessoas de bom gosto. Para quem gosta de novidades, Bayeux oferece manifestações culturais com quadrilhas juninas e apresentações de grupos teatrais. Mas o que não pode faltar é o Festival do Caranguejo. Somem-se a tudo isto a famosa carreata do Fusca e a corrida de canoas, sem deixar faltar as saborosas comidas típicas e os famosos artesanatos. A corrida do Fusca leva aos presentes cerca de 500 Fuscas dos mais variados modelos. Ela é realizada em 29 de agosto e, na oportunidade, são oferecidos os mais variados pratos à base de caranguejo. Fica a critério dos participantes escolherem entre o ensopado de caranguejo, o caranguejo ao coco, a patola de caranguejo, a casquinha de caranguejo e o pirão de caranguejo. Se você quer conhecer melhor a cidade de Bayeux, vai lá, vai! De uma coisa, nós temos certeza. Você vai ficar encantado com o carinho e o calor humano dos baienses. Um abraço carinhoso de nossa equipe a todos os filhos de Bayeux. Vai lá, faz uma visita a Bayeux e você vai ficar impressionado. Você vai querer voltar muitas e muitas vezes. Ao povo bravo e valente de Bayeux, o abraço de toda a equipe do programa 100% Gospel. Gente da gente que se liga na gente. Essas pessoas não podem ficar no esquecimento, porque abaixo de Deus
elas são as maiores responsáveis pelo nosso sucesso. Um abraço aí todo especial para a família Holanda, Eliezer Filho, Zizo, sua esposa, Dona Gláucia Holanda, seus filhos Dário, Keila e Pablo. Um abraço aí para a Gláucia Maria, Yaya. Um abraço para a Carol, Du, Gabi. Vocês que estão ligados na gente aí na Veneza Brasileira, obrigado pela audiência e pelas mensagens carinhosas que vocês têm enviado para o nosso programa, tá bom? Um abraço aí para as irmãs Silene e Sildani Medeiros, meu primo Dário Claudino, lá em Santa Rita, na Paraíba. A vocês todos, muito obrigado pela preciosa audiência. E agora, a palavra de fé e esperança. Livra-me, Senhor, do homem perverso. Guarda-me do homem violento, cujo coração maquina iniquidade e vive forjando contendas. Salmos 140, 1 e 2. E você tem conversado com Deus, pedindo a sua proteção, pedindo para que Ele livre você das pessoas invejosas, daqueles amigos ocultos, que são os piores, aliás, inimigos ocultos, né? São os piores inimigos, aqueles que você não conhece. São aqueles que guardam dentro de si uma inveja daquilo que você é, daquilo que você faz. Se tem pessoas assim ao seu redor, coloque-as nas mãos do Senhor. Né? Peça que o Senhor lhe livre da presença do homem perverso, do homem mau, do homem cruel. Também peça que Deus livre você daquele mau pensamento que muitas vezes toma conta das pessoas vencidas pela insegurança. Muita gente atenta contra a própria vida. Mas eu volto a te dizer, a vida é um grande presente de Deus. E se é um presente de Deus, ela merece ser conservada, merece ser cuidada com todo carinho. Não atente contra a sua vida. Se está passando por problemas de relacionamento com a família, com os amigos, com os vizinhos, com os colegas de trabalho, com os seus irmãos da igreja, converse com Deus. Entregue seus momentos na presença dele. Se você está passando por problemas de saúde, problemas financeiros, converse com Deus, ore ao Senhor, confie nele, porque somente ele é capaz de resolver todos os seus problemas, sejam eles os mais impossíveis para você, porque para Deus nada é impossível. Então, se você está com algum problema sentimental, o namoro, o noivado, o casamento não estão indo bem, vai lá no seu quarto, entra lá, fecha a porta, conversa com Deus em silêncio, você e ele. Peça a orientação divina. Eu tenho uma plena certeza. Deus não vai te abandonar. Ele não vai deixar de te ouvir. Aguarde a resposta de Deus. Pode ser um sim, um não e um espere. Mas, de toda forma, glorifique ao Senhor e espere nele com confiança e com fé. Tá certo? Esta é a mensagem de fé e esperança que nós tínhamos para você. Se você tem algum trabalho para apresentar e quer que o seu trabalho seja divulgado aqui no nosso programa, manda uma mensagem de texto para o Newton. Mande o seu vídeo louvando, engrandecendo e glorificando o nome de Deus. E nós estaremos de portas abertas para receber todo e qualquer trabalho nesse sentido. Vamos divulgar o seu talento. Vamos divulgar o seu trabalho.
manda mensagem para o Nilton. Ele já colocou aí o endereço para você entrar em contato com ele. Tá bom? Ele vai receber o seu trabalho com todo o carinho, com todo o prazer e com toda a alegria. Pode ser um solo, um dueto, um terceto, um quarteto. Pode ser o coral da sua igreja, o coral da igreja amiga, da igreja vizinha. Porque nosso programa não tem denominação. Nosso programa é para todos aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. Foi uma porta que Deus abriu para que nós, juntos, unidos, com o mesmo propósito, com o mesmo ideal, pudéssemos levar até você a palavra de Deus. E a esse Deus que nós agradecemos penhoradamente e diuturnamente, por Ele estar nos dando essa oportunidade de falar da sua verdade, mostrar a sua palavra, a palavra da salvação, para todos os nossos ouvintes. Tá bom? Manda sua mensagem para o Nilton, mostre o seu talento e nós estaremos aqui para divulgá-la. Tá certo? Um abraço aí para meu amigo Osvaldo Costa, sua esposa Dona Hilda, seus filhos Antônio Carlos e Petrônio, seu amigo Zequinha. O Osvaldo disse que Zequinha não toma café, não. Vai lá só bater papo, jogar a palavra fora. Eita, Zequinha, cabra bom. 82 anos, Zequinha, mas tem uma cara de menino, né? Que bom. Um abraço aí para Roque, sua esposa Dona Maria. Um abraço para o pastor Valdemir Souza, sua esposa a Luziete, seu Isaquinha, Dona Valdeni. Um abraço para todos vocês aí. Obrigado pela preciosa audiência, tá bom? Continuem conosco e divulgando o nosso programa por aí, tá certo? Então, nós voltamos a dizer para você que esse programa não tem fins lucrativos. Esse programa é um programa que não temos patrocinadores e nem queremos. Porque foi um presente que Deus nos deu, de graça. E nós vamos passar para você também de graça. Né? Nós não queremos fins lucrativos. Nós não queremos vender a palavra de Deus. Nós transmitimos a palavra de Deus gratuitamente. Porque o nosso prazer, a nossa alegria, a nossa satisfação e a nossa vitória é conquistar a sua confiança, para que você creia naquilo que nós dizemos aqui. Você creia na palavra de Deus, a palavra única e verdadeira. Tá certo? Então, estamos aguardando aí suas mensagens, suas opiniões, seus comentários, né? Faça aí como o Eliezer Filho, o Zizo, ele sempre manda uma mensagem de estímulo e de incentivo para o nosso programa. Tá bom? Estamos aguardando. Estamos de volta com o programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. Estando aqui no canal da família, aqui na TV NMNet, você está no lugar certo, no lugar exato. A nossa programação é uma programação que você pode assistir tranquilamente. Aí na sua poltrona, comendo sua pipoca, tomando seu cafezinho, batendo um papo juntamente com a família, com os amigos, com seus filhos, porque aqui só tem palavras saudáveis. As nossas mensagens são mensagens que agradam. Não são mensagens que deixam você, palavras que deixam você constrangido. Não. Nossas palavras são palavras sadias. É por isso que o nosso canal é um canal respeitado. TV NM Net, o canal do sucesso, o canal da família. Tá? Então estamos sempre aqui à disposição de vocês e mandando nossa gratidão a todos aqueles que nos enviaram mensagens de otimismo. Cada mensagem recebida é um estímulo
e o encorajamento para fazermos cada vez melhor a obra de Deus. Que Deus continue abençoando a todos. Mas como diziam meus avós, o que é bom dura pouco. O nosso programa está chegando ao seu final. Que o nosso Deus Todo-Poderoso, esse Deus lindo, maravilhoso, santo, divino, soberano e todo-poderoso, que Ele continue iluminando os seus caminhos, fortalecendo os seus passos e derramando preciosas bênçãos sobre você e sobre toda a sua família. Continue conosco, porque se Deus nos permitir, estaremos de volta no próximo programa. Um abraço de toda a equipe do programa. Um abraço cordial de Adalberto Pereira, do Nilton Moura, de todos que fazem o programa 100% Gospel. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. 2 Coríntios 13:13. Tchau, gente. Aquele abraço. E se Deus nos permitir, voltaremos no próximo programa.